Querida comunidade, hoje chegamos ao quarto domingo da Quaresma, já tendo passado da metade deste nosso caminho quaresmal. O domingo hoje chamado também Domingo da Alegria, Domingo Róseo, por isso os paramentos mudam um pouco a tonalidade do roxo, roxo ou rosa, róseo, para demonstrar a alegria da comunidade que reconhece o seu Senhor. Para demonstrar a alegria, pois estamos chegando. Da metade do caminho adiante, nós olhamos para a meta e dizemos, está mais perto. Já estamos chegando. Chegando onde? Chegando à grande celebração da Páscoa do Senhor. A alegria que nos envolve, a segurança de que estamos no caminho correto. E hoje a palavra de Deus é este grande convite a abrir os nossos olhos para ver o Senhor. A palavra hoje é exuberante, de uma beleza indescritível, que merece que nós possamos meditá-la, saborear desta palavra. O Evangelho, hoje tirado do evangelista João, narra a cena da cura de um cego de nascença. Aquele homem que nasceu cego, por ser cego, os pais também o expulsaram de casa, pois não mendia, não trabalhava, não podia ajudar, era mendigo, era pobre, pedia esmola. Todos o conheciam como o pobre, o mendigo, o cego. Veja aí. A comunidade o excluía por uma limitação. Mas João, o evangelista João, usa deste texto, como de outros textos do seu evangelho, para demonstrar um sinal ainda mais profundo. E João exatamente chama de sinal, os sinais em João. A cura do cego de nascença, onde Jesus se aproxima dele, com a saliva faz barro e coloca este barro nos seus olhos. Deste barro, com a saliva de Jesus, dá àquele homem uma nova formação na sua vida. Este texto nos recorda algo muito forte na palavra de Deus, onde Deus agiu com barro. O que vocês se recordam? Já desde o Gênesis, Deus fez o barro e do barro modelou o homem e a mulher. Esta imagem, então, hoje, é que Jesus continua a ação criadora de Deus e transforma a vida daquele homem. Só a poeira, só a terra solta, não acontecia o milagre. Deus transformou a terra em barro para construir o boneco, como a gente vê descrito em Gênesis, uma imagem figurada da criação. E hoje, novamente, a lama transforma. Cria naquele homem um coração que crê. E aí nós vamos vendo essa iluminação acontecendo. Pois daquele homem que não sabia o que estava acontecendo com ele, nem os que estavam perto dele sabiam. Eles começam a perguntar, mas quem é? Quem é esse rapaz que está enxergando? Não era aquele que era cego? E vão até ele e perguntam, o que aconteceu com você? No texto mais longo, que é uma das propostas do texto hoje, é todo o capítulo 9 de João, de 1 a 41, tem toda essa narrativa da dúvida, quem é esse homem, quem é que fez tal milagre? E aí surge uma outra questão, quem é que pecou? Pois a cegueira, muito mais do que uma saúde, um problema de saúde, no Antigo Testamento, era um problema de pecado.
Quem pecou? Foi este homem ou foram os pais dele? E aí Jesus, nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para ser para vocês um sinal. É este o sinal. Um sinal redentor, um sinal de amor, um sinal que recria a vida daquele homem e lhe dá a capacidade de sair da sua exclusão e poder olhar para Jesus. E olhando para Jesus, ele ainda não sabia bem quem era, ele vai narrar: era um Jesus, é um profeta. Até que ao ver Jesus, ele diz: eu creio, Senhor. Este caminho é para todos nós e hoje de modo especial para vocês também que serão batizados. É um caminho daquele que crê. Quando nós entramos na comunidade cristã, nós não sabemos tudo, mas nós vamos crescendo no conhecimento de Jesus. E quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós aprendemos quem ele é. Quanto mais nós nos ajoelhamos diante dele, mais nós vamos tendo ciência do seu poder criador. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós vamos sendo chamados à conversão para o amor. Pois ele, como diz a segunda leitura, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos do Senhor. Vivei como filhos da luz. Essa luz então que faz abrir os nossos olhos e enxergar com o olhar da fé. Hoje então, neste domingo quaresmal, o convite é olharmos com o olhar da fé. Muito mais do que a cura propriamente física, Deus quer curar o nosso coração. Deus quer que nós sejamos estes que, abrindo o nosso coração, professa a fé: eu creio, eu acredito, eu caminho neste caminho de justiça e de libertação. A primeira leitura continua as narrativas importantes do Antigo Testamento, que iniciamos lá no Gênesis com o pecado de Adão e Eva, depois o caminho que Moisés empreendeu de libertação, o caminho de Abraão: sai da tua terra e vai, e hoje a unção de Davi, o filho mais novo. Parecia que não era ele. O profeta estava ali procurando a quem ungir para ser rei. O pai chamou os filhos mais velhos, achando que seria um deles, mas não. Deus não vê a aparência, Deus vê o nosso coração. Hoje então, este convite, meu irmão, minha irmã, como está o seu coração? Você está olhando para Jesus com um olhar da fé, ou simplesmente com um olhar passageiro de alguém que precisa dele para alguma coisa? Você que é cristão de verdade, ama o próximo, ama o teu irmão necessitado, ama aqueles que mais precisam e talvez estão necessitando do nosso abraço de perdão, do nosso olhar de misericórdia. Deus vê o nosso coração. E por isso hoje é pedir: Senhor, bom pastor, como cantamos, nos encaminhe, nos faça acreditar sempre mais. Abrir, Senhor, os nossos olhos e o nosso coração para enxergá-lo acima de tudo. E amando, amemos uns aos outros. Num instante de silêncio, te convido a olhar para dentro de si mesmo e poder pedir: Senhor, ilumina a minha vida, ilumina o meu caminho de perdão, ilumina o meu caminho de cristão, ilumina o meu caminho daquele que acredita
e coloca-se diante de ti.